Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui nessa manhã para dar continuidade ao nosso assunto. Estamos falando sobre o propósito eterno de Deus. E eu quero ler com vocês o que está no Salmo 139, no versículo de número 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, Deus escreveu no livro dele tudo aquilo que você precisava viver, todo o propósito estabelecido por ele para a sua vida. Só que muitas vezes nós queremos andar longe desse propósito, e andar longe, distante desse propósito, somente nos prejudica, somente nos leva ao sofrimento, à aflição. E eu quero ver com vocês um texto que está em Jeremias, capítulo de número 1. Está escrito assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhes veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olha que coisa incrível! Essa palavra vem mostrando para nós que a vontade de Deus deve ser superior à nossa vontade. Como assim, pastor? Pela ordem cronológica, pela lei, o filho do sacerdote exerceria também o sacerdócio, seria também um sacerdote. Ele era preparado para ser sacerdote desde o seu nascimento. Então ele observava o pai dele, ele observava os rituais, ele sabia muito bem da lei, as ministrações que precisavam ser realizadas. Ele estava sendo preparado. Preparado para quê? Para exercer um ministério sacerdotal. Só que Deus se manifesta para ele dizendo: Jeremias, antes de você nascer, antes que você fosse formado, eu te conheci. A palavra conhecer aqui está dizendo de relacionamento. Quando é que Deus conheceu Jeremias, sendo que nem formado ainda ele estava? Deus conheceu Jeremias na eternidade. Você que está ligado nesse vídeo, presta bastante atenção no que eu estou te dizendo. O Espírito Santo está me usando para falar com você que Deus te conheceu desde a eternidade. Por mais que Jeremias já tinha uma direção para a vida dele, num ponto de vista humano, essa direção não era a vontade de Deus. Pastor, tem como pegar uma direção boa sem ser a vontade de Deus? Claro que tem. A direção que ele tinha pegado, que não era a vontade de Deus, era a direção sacerdotal. Mas Deus havia o separado desde a eternidade para que ele fosse profeta às nações. E assim, tem muita gente hoje, tem muitas pessoas fazendo o que Deus não os chamou para fazer. Existem muitos pastores exercendo função de pastor, quando na verdade Deus os chamou
para ser outra coisa. Como também muitos empresários, como também muitos professores, e por aí vai. Por que nós nos comportamos assim? Porque às vezes parece ser o caminho mais fácil e acaba se tornando o caminho mais difícil. Então o mais inteligente a se fazer é: Senhor, o que o Senhor deseja para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? Deus, Ele te conheceu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. E tem mais, o grau de relacionamento de Deus com você, ele é tão íntimo e tão profundo que Paulo escreve aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então Deus nos elegeu onde? Nele, quando nós estávamos sendo gerados dentro de Deus. Como assim, pastor? Porque Ele é aquele que forma o espírito do homem dentro dele. Deus gera os espíritos dentro dele. Eu fui gerado por Deus, você foi gerado por Deus. E quando você ainda estava dentro de Deus, sabe o que aconteceu? Deus te elegeu nele. O Senhor te escolheu quando você ainda estava dentro dele. Você quer um exemplo disso? Quando Deus forma o corpo do homem do pó da terra, era um corpo sem vida, um corpo completamente inanimado. Mas quando Deus sopra nas narinas do homem, então ele passa a ser alma vivente. Por quê? Porque o homem estava dentro de Deus. Adão estava dentro de Deus e ele sai de dentro de Deus e vem para a matéria. E foi assim comigo, e foi assim com você, independente da sua data de nascimento, independente da família que você nasceu, independente da região onde você nasceu, você está no tempo e espaço correto. Nós temos um Deus totalmente intencional, diferente do ser humano, porque o ser humano, muitas vezes, ele faz as coisas sem pensar. Como eu disse, ele aproveita algumas oportunidades sem saber qual é o real propósito. E assim tem pessoas mudando sem uma direção de Deus. E assim tem pessoas casando sem uma direção de Deus. E assim tem pessoas fazendo um monte de coisa séria sem uma direção de Deus. Sabe o que vai acontecer? Infelizmente vai trazer muitas dores. Porque não dá para você viver uma vida completa longe da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. E é essa vontade que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E eu quero que você pense um pouco, como que está a sua vida? Será que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Ou será que você está se deixando levar diante da sua própria vontade, diante da sua própria razão, diante dos seus próprios pensamentos, sem obedecer aquilo que Deus, o Senhor, escolheu para você? Pastor, como que eu vou saber da vontade de Deus? Perguntando para Ele. E Ele, você pode ter certeza que Ele vai te falar, porque Ele é um Deus que tem boca e fala. Ele é um Deus que tem ouvido e ouve. Ele é um Deus que tem nariz e cheira. Ele é um Deus que tem mão e apalpa. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus verdadeiro. E não existe nenhum Deus como esse Deus. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor toque nessa vida com o teu poder, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, e que o Senhor venha cancelar agora toda a precipitação deste coração, tudo aquilo que leva essa pessoa para longe da tua vontade. Eu estou repreendendo, rejeitando, em nome de Jesus Cristo,
toda arma forjada no inferno contra a sua vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar o link dessa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. E não perca por nada o próximo vídeo, porque com certeza será libertador para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.